Vamos começar então a nossa entrevista da semana. O papo de hoje é soja e eu já vou apresentar o meu convidado, que é o Murilo. Murilo, seja muito bem-vindo ao Agro Record. Obrigado. A gente está aqui numa fazenda em Batatais, né? Uma fazenda familiar. Isso, sucessão, né? Meu pai era produtor rural há muitos anos, trabalhou com soja há praticamente 30 anos e há 6 anos eu vim embora, trabalhava como pesquisador. No começo com 100 hectares de soja, foi meu começo, vim expandindo aí ao longo dos anos. Tem um pouco de milho aqui também. Após a colheita da soja a gente faz uma safrinha aí, 50% da área a gente faz um investimento aí e a gente alterna aí com sorgo, milho, pelo menos para ter alguma renda extra, também para ter palhada, manter a área limpa, para fazer um plantio direto depois na próxima safra. Esse ano vou plantar por volta de 270 hectares. Conseguir expandir, a área de arrendamento está muito difícil, acaba sendo uma área boa para um pequeno produtor. Bom, a gente está em plena fase de começar aí o plantio, né? Como é que você está se preparando para isso, em razão das chuvas e desse tempo quente aí que a gente vem enfrentando? O clima ainda, por ser início de primavera, ainda está bem irregular, né? Chuvas plantadeiras de fato ainda não vieram, a previsão é mais para o final do mês, mas por conta do tamanho da área a gente acaba tendo que forçar um pouco, adiantar um plantio para poder deixar as máquinas, os implementos regulados, tudo no jeito para, na hora que tiver condição, fazer acontecer. A gente teve um pouquinho de chuva aí nos últimos dias e você até esperou um pouquinho, né, para começar o plantio. Você tinha planejado começar alguns dias antes. Na verdade, como eu te falei, é mais por conta do momento, né, que ainda não é de muita chuva, a gente ainda fica com bastante cautela, tem muito risco, um investimento alto, então a gente segura o máximo que pode. Quando tem alguma chuva, algum lugar chove um pouco mais e tem condição, por exemplo, aqui é uma área de plantio direto, a gente consegue fazer um plantio com uma segurança maior de que vai poder dar condição para a soja germinar, então a gente acaba arriscando, mas ainda o início da nossa janela é a partir do dia 10, assim, que é mais seguro. Expectativa minha, eu trabalho bem dentro da realidade, né? Por volta aí de 65 sacas, o que vier a mais está ótimo. O ano passado, que foi um ano de muita chuva, a média deu uma caída. A gente espera que esse ano seja melhor. O ano passado foi de muita chuva, então atrapalhou a entrada de máquina no campo. Janeiro geralmente é uma época que começam as aplicações aí de fungicida, então ficou muito complicado entrar com maquinário no campo. Então foi atrasando a aplicação, foi ficando difícil, tanto é que teve uma incidência de ferrugem muito grande na região. Por parte de alguns produtores justifica um pouco da perda de rendimento, mas a gente espera que esse ano a gente tenha chuvas mais bem distribuídas e a gente consiga colher melhor do que foi o ano passado. Quais são os principais desafios aí do produtor de soja nesse momento, Murilo? O preço. O preço comparado ao ano passado caiu muito. Então o produtor está trabalhando com os pés no chão, não está fazendo muito investimento. Os custos caíram, mas a rentabilidade também deu uma diminuída. Então o produtor tem segurado investimento, o juro alto também tem contribuído. No ano passado eu cheguei a negociar soja a 170, 175. Mas a expectativa é boa, a gente trabalha aí com possibilidade de no final da safra ter uma boa margem ainda. A gente torce para isso. Murilo, por enquanto, obrigado, viu, pela presença aqui no Agro Record. Foi muito bacana aí conhecer um pouquinho mais aí do teu dia a dia e dos teus desafios aí como produtor, tá? Eu que agradeço. E agora com um especialista no assunto, que é o Alexandre Heck, engenheiro agrônomo, mais uma vez aqui no Agro Record. Seja muito bem-vindo, viu, Alexandre? Bom dia, Rodrigo. Eu que agradeço o convite mais uma vez. E prazer revê-lo, Jorge. Uma satisfação grande aí. Vamos falar. O Jorge é o Jorge Zamariori, nosso cinegrafista ali. Vamos falar de soja, então. A gente estava conversando ali com o Murilo, né, no primeiro bloco, e agora eu queria te perguntar o seguinte: a gente teve aí uma temporada muito quente, né, temperaturas acima da média, e agora uma expectativa de muita chuva. Como é que esse cenário influencia no plantio da soja? Rodrigo, a soja, não só a soja como o milho também, que acompanha, né, essa região nossa de plantio, ela tem uma janela de temperatura, de germinação e início de crescimento, né? Que a gente recomenda aí não tomar esse cuidado de atentar essa temperatura e não ultrapassar os 30 graus. A temperatura de germinação boa fica entre 20 e 30 graus no máximo, né? A gente está com temperaturas bem acima disso, né? Isso Sim. Pode causar, por exemplo, algum risco para a planta, algum prejuízo para o produtor? Com certeza. Em solos mais que tem um teor de fertilidade menor, não como esse aqui que tem um teor de ferro maior, solos mais avermelhados, e que se pratica o plantio direto, como aqui o Murilo fez, que está saindo de
uma segunda safra, né, uma safrinha, que mantém essa palhada no solo, o risco é bem menor. Agora, no sistema de plantio convencional, onde se gradeia e se ara, aí sim o solo mais exposto à radiação solar, incidindo nessas plantas, né, na germinação principalmente, pode vir a queimar o epicótilo da planta. Aquele caulinho inicial que a soja, nos primeiros 8, 10 dias de plantio, ela pode morrer. Isso pode inviabilizar a produção, né? Com certeza. Aí, se acaso acontece uma fatalidade dessa, teria que fazer um novo plantio, né? Falando em plantio, a gente está aqui num solo onde tem essa palhada, né, e que protege o solo. Você estava inclusive comentando sobre isso, que ajuda até na questão da temperatura, mas tem outras vantagens também, né? Esse é o tipo de plantio mais indicado. Sem dúvida, Rodrigo. O plantio direto, como o Murilo tem praticado aqui, além de amenizar o fator de temperatura, ele, entre aspas, guarda a umidade, né? Se pegar um veranico aí de 10, 15 dias para frente, a planta também consegue manter o nível de crescimento estável. E a questão também de escorrimento de água, né? A palhada amortece as gotas da chuva, onde que o início de erosão não ocorre, né? Bom, a gente tem uma expectativa aí de aumento, né, da safra de soja para o Brasil, né, nível nacional. Porém, no estado de São Paulo, a gente tem uma previsão de queda. O que explica isso, Alexandre? Essa região nossa, como o clima, às vezes, o ano passado até que ajudou o produtor a praticar as duas safras, né? A primeira safra, né, que começa agora em outubro, novembro, encerrando em fevereiro, março, e logo em seguida fazendo a segunda safra. Esse ano, 2022, 2023, ajudou, as chuvas já ajudaram, né? E então, depois da soja, plantaram-se o milho. Então agora com a resteva do milho, com a palhada do milho, volta ao cultivo de soja. Então como o ano passado foi mais soja que milho, esse ano pode agora, com a rotação de cultura, voltar inicialmente o plantio de soja, onde cai o plantio de milho, né? Bom, dicas para o produtor de soja. Inicialmente, análise de solo, né? Para ver o que ele vai investir de adubação, que é um item que mais pesa no custo de produção, para poder fazer uma comercialização, uma compra de um fertilizante mais adequado, né, de acordo com a análise de solo, e ficar de olho na pragas e doenças, né? Dando sempre a prioridade para o controle biológico, né? Perfeito. Palavra de especialista, Alexandre Hecker, falando com a gente aqui, engenheiro agrônomo, sobre a plantação de soja do Murilo. E agora a gente vai mudar de água para vinho, ou melhor, de soja para ovo. Você gosta de ovo? Um ovo é bom, hein? Principalmente um omelete misturado com presunto e queijo é bom, né, Rodrigo? Essa é clássica, né? A gente adora, né? Além de ser um ótimo alimento, o ovo tá baratinho, mas barato mesmo. Dá uma olhada nessa reportagem.